Agora vai ficar um registro, né? Eu gostaria então de saudar novamente, dizer que aqui estou representando o programa Ordem Jurídica, Igualdade Étnico-Racial e Educação. Esse programa ele, está no campus de Palmas e ele envolve os alunos do direito. Então, quando nós estávamos falando sobre essa questão da interdisciplinaridade da discussão étnico-racial, nós estamos trazendo aqui, no programa Ordem Jurídica, Igualdade Étnico-Racial, a gente trabalha com alunos da medicina, alunos do curso de Direito. Nós temos um administrador da UFT, no caso o Jefferson, inclusive hoje a nossa colega Carla, que também é administradora, vai fazer a apresentação de trabalhos. E também tem esse debate sendo proporcionado pela discussão que o Programa Ordem Jurídica e Igualdade Étnico-Racial tem feito no sentido da gente manter essa interdisciplinaridade, ou seja, ser um espaço onde essa discussão ela vai demonstrar que o negro e a negra ele está em todos os lugares, né? Então, em todas as áreas nós temos que estar discutindo a questão da saúde da população negra, a questão da gestão pública e, inclusive, agora, quando a gente pensa no campo da administração, foi aprovado também cotas para funcionários públicos, né? E eu acho que isso é bastante importante, então a administração também vai passar a discutir essas questões. Outro detalhe que eu acho que é importante, que não é somente um detalhe, quando a gente pensa num seminário pré-Copene aqui na UFT, é porque o estado do Tocantins, ele tem mais de 70% de pessoas, pelos dados do IBGE, que se autodeclara pretos e pardos, né? Então não é uma discussão que a parte ou uma discussão que a gente chama de marginal, né? É uma discussão extremamente importante, que ela está na pauta do dia, e eu acredito assim que felizes somos nós que estamos passando essa tarde aqui, fazendo essa reflexão. Lendo os trabalhos também que nós teremos para apresentar, é assim de extrema importância dizer do meu prazer de estar coordenando essa mesa que vai discutir a questão da criança e educação escolar. Na realidade, hoje, quando o Batista coloca sobre a questão do primeiro encontro de pesquisadores deles que aconteceu na cidade de Marília, na época eu era uma aluna da graduação, na época eu me lembro que a minha caixa de participação do evento foi trocada pela preparação em termos de montar as pastas, né? Nós entregamos uma pasta para cada pessoa, alguns textos iam ser discutidos, enfim, e eu trabalhava no evento, né? E tenho no meu currículo, lá nas minhas coisas, quando eu falo que eu olho meu currículo e dá saudade de tudo que foi feito, esse encontro de pesquisadores deles foi super importante. Então, um dia, né, Batista, nós nos encontramos em Marília, inclusive meu professor orientador de doutorado, o Dago, está me apresentando uma pesquisa sobre a questão da piada, né, a questão do racismo e a piada, e eu acredito que foi um dos trabalhos também que marcou muito aquele encontro naquela época. Então, na realidade, o que nós estamos fazendo aqui é o resultado de uma luta de anos, né, que nós, estudantes e pesquisadores, temos tido ao longo do tempo. Em Marília também, nós criamos um grupo, que é o Grupo de Educadores Negros de Marília, e hoje, quando eu vou convidar as nossas colegas que vão compor a mesa, e depois de ter lido os trabalhos de bastante qualidade delas, a gente fica bastante feliz de que essa luta, né, em prol de discutir a questão racial, étnico-racial na sala de aula, ela também está tendo bastante frutos. Então, vou convidar para vir aqui comigo compor a mesa a professora Karina Souza, que vai discutir a questão do preconceito ao bullying, leitura sobre a discriminação racial no ambiente escolar. Pode vir, né? Vamos chamar também a Luciene dos Reis Silva, vai discutir a literatura infanto-juvenil como identitário da criança negra, 3 histórias em análise. Convidaremos também, daqui desse cantinho, as duas, que elas vão para junto, que é a Ulinete Farias e a Enilma Nunes de Souza, porque as duas são autoras do trabalho que é Crianças Negras, um estudo acerca da obra de Ivone Costa de Souza. Tá? Então, nós faremos da seguinte maneira, cada uma, elas têm 15 minutos para expor o trabalho, né? Depois eu vou fazer mais ou menos
geral da exposição e nós vamos abrir para o debate. Eu gostaria de saber se vocês têm preferência na ordem de apresentação ou se vocês querem que eu siga o folder. Então, a Luciene, ela vai estar fazendo a apresentação dela. Primeiro, ela tem leitura infanto-juvenil como identitário da criança negra, 3 histórias em análise. Boa tarde. Só o professor Chico. Já vou aqui. Okay. Detalhes. Enquanto o professor Chico coloca o slide, é só uma pequena correção no equívoco no meu nome, que é Luciene Reis Silva. No folder de vocês está com Da Silva. E o nome também do artigo, que é A Literatura Infanto-Juvenil como meio identitário de socialização e valorização da criança negra. 3 histórias e análises. É um título um pouco extenso, mas eu acho que por isso que no folder saiu diferente. Começando minha apresentação, já falei o título do artigo. Esse trabalho ele foi feito sob orientação do professor Francisco Gonçalves, professor Chico. Foi um trabalho elaborado, vou falar nas metodologias, mas inicialmente, principalmente a partir do trabalho desenvolvido enquanto eu ainda era bolsista do CIVID, a partir da observação das atividades com esses alunos com a temática étnico-racial. Bem, ele está dividido em 4 tópicos. O primeiro começa com a introdução, em que eu faço uma breve explanação sobre a questão étnico-racial no contexto nacional. Ou seja, eu vou tratar um pouco sobre o mito da democracia racial que perpetua na nossa sociedade até a data atual. No segundo, eu vou falar um pouco sobre a relevância da literatura. As crianças com quem nós trabalhamos, elas gostavam de literatura, de ouvir as boas histórias, e nós sempre tínhamos a preocupação de fazer essa seleção de boas histórias literárias para ser trabalhada com essas crianças. Então, no período, não no período, mas nós costumávamos trabalhar no decorrer de todas as atividades, as literaturas referentes à questão étnico-racial de uma maneira mais positivada, uma maneira mais com que fizesse a criança gostar de si enquanto indivíduo negro. Aí, posteriormente, eu vou fazer uma análise dos 3 livros, vou discorrer um pouco sobre eles, como eles tratam as reproduções que eles trazem em suas histórias. São algumas reproduções que a gente vê não só no cotidiano escolar, mas no cotidiano social como um todo. E, finalmente, as considerações pautadas em todas essas experiências. Pode passar, por favor, professor. Vou começar. As desigualdades existentes na conjuntura político-social da sociedade brasileira são gritantes, sendo que no maior... Aqui está difícil para eu acompanhar o slide. Mas eu estou falando para você ficar em pé, tirar a frente. Um pouco mais complicado, mas enfim. As desigualdades existentes na conjuntura político-social da sociedade brasileira são gritantes, sendo que no cenário da educação a realidade está longe de oferecer oportunidades equivalentes. Diante dessa questão do mito da democracia racial, o que nós temos é negros e brancos, crianças, mulheres, homens. A gente acredita que nós temos direitos iguais, direitos equivalentes. Que o que falta, ou digamos assim, colocam a culpa de todas essas mazelas que nós sofremos em nós, indivíduos negros. Então, Silvia ela vai nos dizer que é preciso compreender que a exclusão escolar é o início da exclusão das crianças negras, ou seja, a reprodução desse preconceito, ele vai se dar e perpetuar, e a escola ela não é alheia a todo esse processo. Assim sendo, uma vez reconhecida a presença do racismo, do preconceito e da discriminação racial na sociedade, temos de atentar para a reprodução desses problemas no cotidiano escolar, que é o que eu já venho colocando, e os outros trabalhos também falarão sobre isso. Ou seja, a escola não é alheia. Ela reproduz, as nossas crenças, os nossos valores, os nossos costumes, o nosso modo de viver, a nossa forma de socializar e de ver o outro. Então,
eu não vou dizer de uma maneira implícita, mas quando a gente estuda um pouco mais sobre essa questão, a gente acaba colocando que é de forma explícita mesmo, a escola ela acaba reproduzindo todos esses preconceitos e toda essa discriminação. Bem, inicialmente o objetivo do trabalho é discutir, compreender, analisar as relações raciais, interraciais presentes no âmbito escolar, a partir de obras literárias, para que professores atuantes em formação trabalhem essas diferenças numa perspectiva positiva, contribuindo para a formação integral de seus educandos. Ou seja, em muitas das pesquisas e atividades realizadas, quando interrogados alguns professores sobre essa questão, baseado também nas obras que eu li para a construção do artigo, uma das respostas de dificuldade para trabalhar a temática é o fato de não ter material, de não conhecer, de não saber. Então o artigo ele vai propiciar essa discussão dentro da atualidade mais próximo do nosso contexto social, para que o professor, não culpabilizando totalmente o professor, mas a gente deve focá-lo também porque ele que está lá dentro desse ambiente, para que ele compreenda a necessidade, a relevância que é discutir essa temática com alunos, independente da série, ou seja, jardim, educação infantil, fundamental e etc. Bem, a metodologia. Este artigo foi desenvolvido a partir de pesquisas bibliográficas, observação das atividades desenvolvidas com as obras analisadas, sendo estas... É porque pulou o slide, mas pode deixar. É porque eu vou fazer uma explanação breve sobre a literatura dentro do contexto escolar. Estou falando rápido por conta do tempo. A literatura no contexto escolar. Dentro do contexto, fica evidenciado que os alunos têm um contato ínfimo com a literatura no que se refere à cultura negra. E quando é realizado um trabalho envolvendo a cultura africana e afro-brasileira, as imagens e representações do negro são estereotipadas. Ou seja, dentro do ambiente escolar nós trabalhamos a cultura étnico-racial no mês de maio e no mês de novembro, em sua maioria, ou seja, através de projetos. E quando, em sua maioria, quando é feito esse trabalho, eles passam a imagem do negro ainda, aquele negro escravizado, carregando sacos, em posições marginalizadas, não bem vista pela sociedade. E é isso que é passado. E uma criança que está em um processo de formação, ela vê o negro dessa forma, ela não vai se identificar com essa imagem, com o que está sendo colocado para ela. Então é por isso que muitas vezes existe a negação do eu enquanto indivíduo negro. Dessa forma, Souza vai colocar que as imagens que moram em nossas mentes desde a infância influenciam nossos pensamentos durante a vida e podem contribuir, se forem estereotipadas, inferiorizadas, para a autoestima e a aceitabilidade das diferenças, visando uma vida feliz. Para isso, essas imagens precisam mostrar nossa cara, nossa força e cultura de todos. Ou seja, no ambiente diverso de sala de aula, escolar, social, é necessário que seja refletida não só o que está sendo pregado, o que está sendo colocado, a supremacia branca, mas todos os outros indivíduos envolventes na mesa, envolvidos. Começando com as análises do livro, uma delas é Luana, As Sementes de Zumbi. Luana ela é uma criança de 8 anos. Luana aprendeu muito da sua história, de seu povo, lendo bons livros e com seus familiares, principalmente através das histórias contadas por sua avó sobre a origem de seu povo. São histórias que a fazem ter orgulho de ser uma criança negra. Infelizmente, essa não é a realidade da maioria das crianças, né? Elas não têm esse contato com a sua história, nem em casa e, às vezes, de forma equivocada na escola. E também com a literatura. As crianças elas não têm esse acesso, não têm o hábito de ler. O trabalho desenvolvido, quando bolsista do PIBID, era incentivo ao ato de ler. Então, nós tínhamos contato com crianças que dificilmente tinham esse tempo para fazer boas leituras, ler bons livros. O livro ele faz um resgate histórico. A partir desse livro, Luana ela tem a curiosidade de saber quem são as sementes de zumbi. Então, ela faz uma viagem, ela tem um berimbau mágico e com esse berimbau, ela viaja e vai para esse período histórico em que ela conhece Zumbi, Gangazumba, Dandara, Quilombo dos Palmares e mais as pessoas, como elas vivem, como elas se organizam, quem são os moradores. Então, ela vai perceber todo esse processo. A pequena e corajosa heroína, Luana descobre que as sementes de zumbi são
centenas, milhares de crianças com sua alegria, cultura, ritmo, ginga, sua capoeira, seu anseio por liberdade, seu orgulho de pertencer a um povo lindo, forte e guerreiro, vão se tornando sementes para o nascimento de novos quilombos e perpetuando o sonho de Zumbi. Ou seja, o quilombo era onde os negros, fugitivos naquele período, tinham liberdade de se expressar, de pregar sua religião, seu modo de viver, sua comida, sua cultura. E quando ela fala são quilombos, novos quilombos, ou seja, é um lugar em que o negro também tem essa liberdade de conhecer a sua história, de se expressar culturalmente em todos os campos e áreas da sociedade. O segundo livro é Pretinho, Meu Boneco Querido. Ele conta a história de Nininha. Nininha também é uma garota de 7 anos aproximadamente. Ela tem vários bonecos. O quarto dela é cheio de bonecas e ela conversa com esses bonecos. Eles ganham vida na presença de Nininha. E ela ganha o Pretinho, que é um boneco negro. E diz assim: Nininha, criança esperta e dengosa, com vigor ao vento, brinca e balança as trancinhas, na negritude do amor. Feliz sorrir a Pretinho, seu boneco querido, que com todo carinho agora se chama Carlinhos. Diante da preferência, digamos assim, de Nininha por Pretinho, os outros bonecos começam a hostilizar, a maltratar ele verbalmente e fisicamente. Não aguentando mais os maus tratos, ali eu coloquei algumas frases que eles dizem, e não é estranho a mim, porque eu já ouvi várias vezes. Eles dizem assim: sai Pretinho, você vai deixar tinta preta no carrinho. Outra frase é: vê se entende, boneco, aqui só entra branco. E nós somos barrados em nosso contexto em muitos lugares. Pode não dizer assim, você não entra, mas de acordo com a sua condição, com a sua posição social, você não pode usufruir dos bens que estão ali colocados, ou você não pode pertencer a uma determinada camada da sociedade, digamos assim. Então, Pretinho, diante de todas essas humilhações, sofrendo e já não aguentando mais, ele chega para sua dona e diz: eu quero ser branco. É o que nós ouvimos de muitas crianças também, não gostar da beleza negra, não gostar de si enquanto indivíduo negro, não formar uma imagem positivada do eu negro. Então ele vai dizer: eu quero ser branco, eu não quero mais ser preto. Os outros bonecos caçam de mim porque eu sou negro. E nós presenciamos isso no nosso cotidiano, não foi algo de anos atrás na minha infância, foi agora trabalhando com crianças que não conseguiam se identificar como negros. Eu sempre conto essa história porque é um momento em que você olha e diz assim: nossa, para onde nós vamos diante de tantas discussões e a educação ainda está a passos de tartaruga, digamos assim. Melhoramos, mas tem muito ainda que ser feito. A maioria das crianças, elas se identificaram com a Aurinete, loira de olhos azuis, e eram crianças negras, né? Olhos verdes, desculpa. Então, a gente vê isso no presente, né? Coisas que acontecem que a gente julga. Não, isso não acontece mais. Tudo isso por conta dessa questão de ter a democracia racial no Brasil, em que negros e brancos convivem perfeitamente em harmonia. E isso não é verdade. Então, a autora Cavaleiro, ela vai dizer: quando a criança reclama que não quer ser negra, ela não está dizendo que não quer, ela está dizendo que não quer o tratamento costumeiramente dado às pessoas pertencentes a esse grupo racial. O que ela não quer é ser ironizada, receber apelidos, ser excluída das brincadeiras. Ou seja, é o que a gente vê. Quando uma criança chega e diz: eu não quero ser negro, as pessoas costumam dizer: mas se nem você gosta de você, quem é que vai gostar? É porque a gente não compreende o processo que tem por trás dessa frase: eu não quero ser negro, eu não quero ser maltratado, eu não quero ser excluído, eu quero fazer parte dessa sociedade que está posta, ter todos os meus direitos atendidos assim como qualquer outro indivíduo. Nessa história, o livro ele é de uma sensibilidade tamanha que você começa a ler, apesar de ser literatura infanto-juvenil, mas que você se identifica com o Pretinho. E quando nós trabalhamos essa história, as crianças se identificavam não só com o Pretinho, mas algumas também com as crianças, com os bonecos que praticavam atos de preconceito com o Pretinho. Então tinha os dois extremos, aquelas crianças que sofriam e as crianças que praticavam o racismo. Então a gente sente e conversa com a história, principalmente hoje, lembrando de algumas experiências que eu tive enquanto criança negra. Nessa história, pode voltar, nessa história as crianças aprendem a relevância da cultura africana no Brasil, observando como a discriminação racial é nociva ao convívio social. O rápido só tem 2 minutos. Cabelo de Lelê. O Cabelo de Lelê é outra história, que é um conflito que
nós temos enquanto negros, é o cabelo. As crianças, principalmente Lelê, uma criança que não entendia porque ela tinha tantos caixinhos. Ela olhava e perguntava, mas de onde vem tantos caixinhos? Então ela vai procurar nos livros e ela conhece a sua história, a história do seu povo, e diz assim, fuça aqui, fuça lá, mexe, remexe até encontrar. O tal livro muito sabido que tudo pode explicar. Eu não vou ler porque senão não vai dar tempo. Mas ela diz que assim nós podemos fazer um contraste com a literatura já apresentada. Todos eles, através de leituras, através de história, foi que eles se conheceram e se reconheceram como indivíduos, positivando a sua imagem de ser negro, seu histórico, social e toda a cultura que carrega. Então, Lelê descobre a beleza de ser como é, herança trocada no ventre da raça do pai e do avô, de além mar até. Lelê já sabe que em cada caixinho existe um pedaço de sua história. Lelê ama o que vê. A partir do momento que ela se conhece, se reconhece, ela passa a gostar dos seus caixinhos, da cor da sua pele e etc. Concluindo, a pluralidade existente no Brasil deve ser conhecida, estudada, valorizada dentro dos seus costumes, comportamentos, culturas, crenças, etc. Educação torna-se essencial a materialização da liberdade perseguida pelo segmento negro nos diversos contextos sociais. Obrigada. Até mandando ler. Agradecer a Luciane pela contribuição no sentido a respeito ao tempo, né? De parabenizá-la pela escolha do trabalho, pelo desenvolvimento do trabalho. Então, dizer que trata-se de um trabalho, no caso do Copene, é um trabalho acadêmico científico na modalidade de pôster, né? E ela obedeceu às regras do trabalho de pôster, né? O trabalho, ele parte do princípio de que a literatura é um instrumento que permite ao professor de educação infantil empreender um trabalho de compreensão do fenômeno do racismo, de forma a atingir um grau de abstração compatível com o estágio de desenvolvimento e aprendizagem da criança negra. A escolha de 3 obras produzidas especificamente para o público infanto-juvenil para análise de conteúdo foram pontuais e atacam as questões mais delicadas no processo de formação da identidade da criança negra, a saber, a negação da sua história, né, quando ela trabalha a questão das raízes do um tratamento cruel e degradante, porque as pessoas não percebem mais a discriminação racial, a violência sofrida, que vai ser um caso que será tratado pela professora Karina, mas a violência sofrida pela criança negra, nós entendemos que é um tratamento cruel e degradante. Então, a pessoa, eu achei que ela escolheu uma obra bem interessante que demonstra isso. E o ataque sistemático à sua imagem expresso fundamentalmente no cabelo crespo. Então, no caso das mulheres negras, o cabelo é que é o espaço do corpo, né? Quando a gente pensa a questão da corporalidade, é o espaço que é mais atacado no que tange a questão da depreciação da nossa imagem. Então, a gente parabeniza bastante a Luciene pela escolha das 3 obras. O objetivo da pesquisa é chamar a atenção dos professores atuantes e informação para que percebam e trabalhem essas diferenças numa perspectiva positiva, contribuindo para a formação integral dos seus educandos. O texto se encontra bem escrito, com uma linguagem objetiva que atende às expectativas em relação ao entendimento do caráter da pesquisa, da metodologia adotada, no caso dos materiais e métodos, né, no caso do pôster, e da relevância de seu objeto. A sugestão está somente no caso da redação do título, que deverá permanecer sempre só com a primeira letra maiúscula, do parecer. A problemática da pesquisa é pertinente e o texto apresenta uma reflexão complexa com uma suave leveza própria das produções que extrapolam os muros da academia. Ou seja, o trabalho dela não é para ficar numa estante, numa monografia ou um TCC que fique numa estante, mas vai ser de bom uso para os educadores e educadoras interessados no combate ao racismo, ao preconceito e à discriminação racial. Parabéns, Cecília. Agora a gente vai passar a palavra para as minhas meninas da esquerda. Aulinete Farias Guimarães e Enilma Nunes, Crianças Negras, um estudo acerca da obra de Ivone Costa de Souza.
Primeiramente, boa tarde, meu nome é Agnete. O nosso trabalho ele tem por título Crianças Negras, um estudo acerca da obra de Ivone Costa Souza. Vou apresentar com a minha colega Nilma. Bem, esse trabalho é resultado de uma pesquisa, desenvolvida a partir da obra Crianças Negras, Deixei Meu Coração Embaixo da Carteira, da Ivone Costa Souza, como já falei, que foi realizada no cunho da disciplina Cultura Afro-Brasileira Cultura Afro-Brasileira. Este trabalho ele vai discorrer acerca do estudo realizado dessa obra, com o olhar para a infância, a discriminação racial e os diversos aspectos que permeiam as questões raciais dentro do contexto escolar. Objetivando dessa forma, conduzir o leitor a uma reflexão sobre a questão racial e as diferentes formas de discriminação e o preconceito que perpassam nossas vidas cotidianamente. Assim, nós partimos primeiramente das indagações de Ivone Costa Souza e a partir das dificuldades que se tem com relação a enfrentar, a lidar com o preconceito manifestado em sala de aula, fazendo desta forma uma ligação significativa da realidade atual, considerando para tanto o racismo e seus derivativos com a prática docente. Na primeira parte do nosso trabalho, a gente expõe a nossa leitura e análise desta obra e após, na segunda parte do trabalho, a gente discorre sobre a análise realizada da pesquisa que fizemos com observação na escola e constatando muitas questões que já apontada na obra pela autora, bem como os desafios no campo do combate ao preconceito, à discriminação na escola. Então, em relação aos objetivos que nós tivemos ao construir esse trabalho, é porque é o seguinte, a obra de Ivone Costa, ela faz um levantamento sobre as manifestações de preconceito e discriminação existentes nas escolas de educação infantil. No caso, a obra fala sobre isso. Então, nós resolvemos pesquisar para descobrir se há a manifestação desses preconceitos. Na verdade, na escola há a manifestação desses preconceitos, mas a gente queria saber mesmo se há uma reflexão por parte dos profissionais que estão lá na escola, porque a gente sabe que a sociedade ela manifesta esse tipo de atitudes e na escola é que esse tipo de atitude que deve haver a mudança, que esses conceitos, essas práticas devem ser mudadas. Então nós somos na escola e o nosso objetivo era esse, saber se havia essa reflexão, porque sem reflexão não há mudança. A gente deve refletir para ver o que pode fazer para solucionar o problema. Então foi com esse objetivo que nós construímos o artigo e fomos a campo. É importante destacar que na obra, a autora primeiramente ela vai discorrer sobre a experiência dela com o trabalho como assistente na creche Fiocruz. Então ela coloca a dificuldade que ela teve por ser negra, e trabalhar e também a dificuldade que se tinha por parte dos professores de trabalhar essa questão com as crianças. A metodologia do nosso trabalho foi de estudo bibliográfico, a pesquisa de campo. Com relação ao estudo bibliográfico, nós dedicamos especial atenção à obra de Ivone Costa Souza. Quanto à pesquisa de campo, que traz uma análise da pesquisa realizada, enquanto nós, bolsistas do PIBID e membros do grupo de estudo interdisciplinar da África dos Afro-Brasileiros, com estudantes das séries iniciais na Escola da Boa Vista 2.